Seja bem-vindo ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. E já venho pedir a você, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E quem nos dá a Palavra de Vida para nós, irmãos e irmãs? É Jesus Cristo, nosso Senhor. E a gente acompanha na liturgia diária de agosto de 2024, ano B. Pois é. Irmãos e irmãs, o vídeo de hoje é do último domingo de agosto, dia 25 de agosto de 2024. E nesse domingo é um domingo do 21º domingo do tempo comum, né? E nesse dia a igreja no Brasil celebra a vocação dos leigos e leigas, o ministério leigo, os ministérios e serviços na igreja dos leigos, nós leigos, né? Então, aí a gente lembra quando Deus nos chamou, né, para trabalhar na messe do Senhor na igreja, né? E aí é o dia do catequista também, dia do catequista. E eu estou feliz também de gravar esse vídeo, porque eu também sou catequista, né, irmãos e irmãs? É isso aí. Irmãos e irmãs, desde o Vaticano II para cá, né, o leigo e a leiga passou a ser valorizado na igreja. O batismo comum dos fiéis. Então, pelo batismo nós somos sacerdote, profeta e rei. Então, irmãos e irmãs, a gente passou a fazer parte, né, ser valorizado na igreja. A igreja não é mais só o padre, o bispo, o papa. Não, nós leigos também somos chamados ao serviço na igreja, servir a Cristo servindo os irmãos, né? Então, irmãos e irmãs, vamos ver o que diz aqui na introdução ao mistério celebrado desse bonito domingo, 21º domingo, tempo comum. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus por este dia, memorial da Páscoa do Senhor. Manifestamos nossa confiança em nossa total entrega à pessoa de Jesus, repetindo as palavras de Simão. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho que inspirou o nome do nosso grupo, Palavra de Vida. Quando comemoramos um ano de caminhada do nosso grupo, né? Tem um vídeo no nosso canal, que aí é um vídeo grande, quase 1 hora, né, gente? Contei a história do nosso grupo. Aí eu lembrei esse evangelho de hoje. Vamos recordar o evangelho que inspirou o nosso grupo, o nosso canal católico, a Palavra de Vida, né? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Neste domingo encerramos o mês dedicado às vocações e rezamos por todos os ministros leigos, homens e mulheres, que por sua vocação batismal se dedicam ao projeto do reino. Em especial, rezamos pelos catequistas em nossas comunidades, que exercem um importante ministério de fazer a palavra de Deus ecoar nos corações de tantas pessoas. Essa é a missão de nós catequistas. Fazer ecoar a palavra de Deus, evangelizar, irmãos e irmãs. Então, seja também um catequista das mídias sociais, irmãos e irmãs. Vamos divulgar os vídeos do nosso canal. Manda lá para os seus parentes, para o grupo da igreja, para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Vamos evangelizar pela internet. Divulga os vídeos do nosso canal,
Tá bom, gente? Fica essa proposta, esse convite para você, né? Irmãos e irmãs, vamos ver as leituras de hoje, né? Aí vamos ver aqui a primeira leitura, que é livro de Josué. Josué, capítulo 24, versículo de 1 a 2, versículo 15, versículo até o 17 e a segunda parte do versículo 18. Livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados para que se apresentarem diante de Deus, né? Que se apresentarem diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir os deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de todos dos nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo de hoje. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Salmo 33, 34, que vai do versículo 2 até o versículo 23. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. E agora vamos para a segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Efésios, né? Nessa carta, São Paulo vai dar importantes conselhos na vida matrimonial, na vida do casal, na vida em família, né? Vamos prestar bem atenção nos conselhos de São Paulo para os casais, para as famílias. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai vossas esposas, vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, sem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta,
cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor, graças a Deus. Né? Depois vamos ver direitinho sobre esse importante ensinamento desse grande catequista que foi São Paulo. Tá bom? Vamos agora ao Evangelho de hoje. A palavra de vida, a boa notícia de Jesus Cristo. A boa notícia que vem de Deus Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. A palavra de vida. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. João capítulo 6, versículos 60 ao 69. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que haviam de entregá-lo, e começou e acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também, vos querem ir embora? Vocês querem ir embora também? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, agora que acabamos de ouvir a palavra de Deus, né? As leituras, o Santo Evangelho, que é a boa notícia de Jesus Cristo, né? Então, irmãos e irmãs, agora chegou o momento da gente refletir, né? Trazer essa palavra de Deus para a nossa realidade hoje. Isso é importante, né? Vamos começar pelo meditando a palavra de Deus da liturgia diária de hoje. Neste quarto e último domingo do mês de agosto, recordamos da vocação leiga, homens e mulheres que contribuem diretamente na vida das nossas comunidades de fé. Ganham destaques aqueles que exercem o ministério de catequista, acompanhando, anunciando e testemunhando para as nossas crianças, jovens, adultos e famílias. Então os leigos, né, que assumem o ministério leigo, né, na nossa realidade diocese de Nova Iguaçu, como é importante a ação dos ministros. Se não fossem os ministros, as igrejas ficariam fechadas. E tem lugares no Brasil onde a missa só acontece uma vez por ano.
uma vez por mês, em lugares afastados. E quem assume, abre a igreja, reúne o povo, são os ministros leigos, irmãos e irmãs, né? Que são os ministros da palavra de Deus, que presidem as celebrações da palavra de Deus, os ministros de batismo, que batiza, são as testemunhas qualificadas no matrimônio, né? Que testemunham a união do casal ali, o matrimônio. Tem também os ministros da comunhão eucarística, que dá a comunhão, né? O pão consagrado, Jesus na Eucaristia, para as pessoas, para os doentes, né? Tem tantos outros ministérios, né? Desde o Vaticano II para cá, surgiram tantos ministérios, né? Que nós leigos podemos exercer. Bastamos a gente ter formação e principalmente amor ao reino de Deus, né, gente? Agora, irmãos e irmãs, como diz aqui agora falando do Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje encerra o discurso do pão da vida. Cobra tanto dos ouvintes quanto dos discípulos de Jesus uma decisão de vida e de fé a partir daquilo que ouviram e testemunharam da parte do Senhor. A fala de Jesus é paradigmática, né? Somente com os olhos da fé conseguiremos aderir à resposta de vida do Senhor. Caso contrário, também murmuramos. O texto termina belamente com a profissão de fé do apóstolo São Pedro. As palavras de Jesus ajudam o grupo dos 12 a aceitar seu mistério e manifestar sua fé, né? É isso aí. Desde que a palavra de Deus seja acolhida com fé e amor nos nossos corações, né, gente? É isso aí. Irmãos e irmãs, falando mais um pouquinho mais a fundo, né, das leituras de hoje, aí a gente acompanha aqui o magistério da igreja, que é o rodapé da Bíblia Pastoral. A começar pelo livro dos Juízes, que é um livro histórico. É um livro histórico. Irmãos e irmãs, a gente recordando a história, né, da libertação do povo no Egito, né? Ela passou por 3 fases. A primeira fase é a libertação da escravidão do faraó. E a gente vê lá no livro do Êxodo, né? O faraó ficava escravizando o povo hebreu lá, né? Aí Deus mandou Moisés, né? Aí teve as 10 pragas do Egito, né? E o povo, né, saiu do Egito, não foi? Aí depois teve a segunda etapa da libertação, que é a caminhada do povo no deserto. Aí o livro de Números, né? Então, aí já vai lembrar a aliança de Deus no deserto. O livro do Êxodo também vai mostrar isso também, né? Então, e a terceira etapa, que é o livro da primeira leitura de hoje, que é a conquista da Terra Prometida, que é o livro de Josué, que é um livro histórico, que também continua no livro de Juízes, que é um livro histórico também do Antigo Testamento, porque depois que o povo passou pelo deserto, 40 anos, né, não sei quantas gerações passaram ali, quando chegou lá na Terra Prometida, tiveram que conquistar o seu espaço na Terra Prometida, porque lá já tinha povos morando lá, entendeu? Então, eles tiveram que conquistar o seu espaço. Aí a gente lembra, né, trazendo essa realidade do livro de Josué, que é um livro histórico, e Juízes também, a gente trazendo isso para a nossa vida, né? A gente também tem que conquistar o nosso espaço também, a nossa felicidade, né? Nós temos que lutar na sociedade para conquistar o nosso espaço, a nossa dignidade, né? Então, e Deus está com a gente. Deus prometeu a Josué, ó, onde você for, estarei com você, né? E o livro de hoje é o finalzinho do livro de Josué. Quer dizer que ali
o povo conseguiu conquistar o seu espaço, né? Só que aí, no final de tudo, depois que conquistaram o seu pedaço de terra ali, e o povo vai construir a sua vida, finalmente, na terra que corre leite e mel, né? Como prometeu Deus a Moisés, agora eles têm que escolher entre adorar os deuses pagãos ou adorar o Deus Javé, o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, que libertou o povo do Egito. Eles têm agora que decidir se eles vão ficar fiéis ao Deus que libertou eles da terra do Egito ou não. Josué falou: ó, eu e minha família vamos servir ao Deus que nos libertou, o Deus de Abraão, o Deus verdadeiro. E vocês? Aí o povo decidiu: não, ficaremos com você, Josué. Vamos adorar e servir ao Deus que nos libertou, o Deus Javé. Entendeu? Então, eles escolheram. Aí, irmãos e irmãs, a gente pula lá para o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje, que é a continuação, né, do diálogo entre Jesus e o povo daquele tempo, entre Jesus e seus discípulos. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão descido do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, que para que o mundo tenha vida, né? Jesus diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Que come deste pão viverá para sempre. Né? Jesus está falando da doutrina da Sagrada Eucaristia, que a Igreja Católica acredita e celebra, que é a entrega de Jesus, sua morte, sua paixão, morte e ressurreição, né? E ascensão ao céu, que a Eucaristia é um memorial da Páscoa do Senhor. E Jesus está aqui ensinando. Só que aí, no Evangelho de hoje, os discípulos não gostaram de saber dessa verdade. Foi demais para eles. E aí eles abandonaram Jesus e foram embora. Né? Talvez eles foram embora naquele tempo, mas depois da morte e ressurreição, acho que eles devem ter voltado, né? Devem ter se arrependido, né? Então, e feliz de quem volta, né? Então. Mas aí Jesus virou para os discípulos, para os apóstolos, e perguntaram: e vocês? Vocês querem ir embora também? Porque Jesus preferia perder todo mundo do que abrir a mão dessa verdade que ele estava pregando ali, sobre a Eucaristia. Aí Pedro virou para Jesus e disse: Senhor, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Tá vendo? Então eles ficaram com Jesus, mesmo não entendendo muito o que Jesus estava querendo falar. Eles só vão entender depois da sua morte e ressurreição. Quando vier o Espírito Santo, aí eles vão entender tudo. E a Igreja Católica é a continuação de São Pedro e os apóstolos, da igreja que Jesus fundou. E até hoje a igreja celebra a Sagrada Eucaristia com muita fé e com muita certeza que Jesus está presente no pão e no vinho consagrados, né? Vamos ver o que diz aqui o rodapé da Bíblia Pastoral, né? Aqui dessa parte aqui do Evangelho de hoje. A vida definitiva se encontra justamente na condição humana de Jesus, carne, e o Filho de Deus
que se encarnou para dar a vida aos homens. Isto é viver em favor dos homens. A vida definitiva começa quando os homens, comprometendo-se com Jesus, aceitam a própria condição humana e vivem em favor dos outros. É Jesus, e Jesus dá um passo além. Ele vai oferecer sua própria vida, carne e sangue, em favor dos homens. Por isso, o compromisso com Jesus exige também ao do fiel esteja disposto a dar a sua própria vida em favor dos outros. A Eucaristia é o sacramento que manifesta eficazmente na comunidade esse compromisso com a encarnação e a morte de Jesus e sua ressurreição também, né? Então, vocês veem que lá no livro do Êxodo, lá no livro de Josué, o povo teve que decidir entre ficar com o Deus verdadeiro ou adorar os falsos deuses, tá? E aqui, Jesus, nesse evangelho, ele também coloca para eles decidirem. Vocês querem ficar comigo ou não? Aí, os discípulos, na hora, eles desistiram. Mas São Pedro e os apóstolos ficaram com Jesus, né? E todo católico fiel, ele também está com Jesus, né? Porque a gente acredita que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o enviado do Pai, né? Então, em tudo que ele fala é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para nós, né? Então, irmãos e irmãs, vamos ver aqui agora, para encerrar, essa segunda leitura, né? Que vai falar sobre a vida em família, mas também a vida em comunidade, submissos uns aos outros. Aí diz assim: Paulo analisa as três relações fundamentais da família antiga: mulher, marido, filhos, pais, escravos, patrões. Não busca modificar o aspecto externo ou jurídico dessas relações, mas quer que elas se renovem a partir de dentro, para serem vividas com uma mentalidade nova, em coerência com tudo aquilo que aprendeu e recebeu de Cristo. Para o sentido geral das exortações, a gente vai lá em Colossenses, né? O rodapé de Colossenses. Né? Colossenses capítulo 3, versículo 18, ao capítulo 1, versículo 1. Né? Paulo aplica as relações humanas ao princípio enunciado pelo versículo 17, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Fazer tudo que fazemos, fazer em nome de Jesus, né? Nota-se que ele prega uma única moral a todos, homens, mulheres, crianças, adultos, senhores, escravos. Todos devem ser leais e respeitosos uns com os outros, tá vendo? Sermos leais e respeitosos uns com os outros. Embora Paulo não se afaste do modo de pensar de sua época, sua proposta é um passo para que se reconheça a igualdade de direitos entre homens e as mulheres também, né? Para que aconteçam as importantes transformações sociais. Então, irmãos e irmãs, porque o amor de Cristo nos leva ao respeito, né, e à harmonia entre as pessoas, dentro da vida do casal, da família, da sociedade, da comunidade. Aqui, você vê que na segunda leitura, Paulo diz que os maridos devem amar suas esposas do mesmo jeito que Cristo amou sua igreja, né? Então, um bom marido, ele não maltrata a sua esposa, porque ele não vai maltratar a sua própria carne, né? E Paulo ainda lembra aquelas palavras de Jesus, né? Que são uma só carne, né? Você vê que ele lembra essas palavras, né? Que o matrimônio ele é uma união sagrada, olha só.
Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quem ensina isso? É Jesus Cristo no Evangelho, né? Então, portanto, irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje, né? Que nos ensinou muitas coisas boas, né? A palavra de Deus é muito rica, né? Então, que o Espírito Santo possa nos abençoar e nos iluminar nesse dia. Um abraço a todos os ministros e ministras leigas, a meus irmãos e irmãs catequistas, a você que desempenha qualquer tipo de serviço na igreja, tá? Não precisa ser ministro para ser importante na igreja, né? Qualquer serviço, por mais humilde que seja, um abraço a você que disse sim a Deus como Nossa Senhora. Amém? Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine e que Deus nos abençoe nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, nessa última parte do vídeo, convido vocês para verem os vídeos da semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Irmãos e irmãs, o vídeo que eu recomendo todos procurarem no nosso canal para assistir é o vídeo A Dimensão Eclesial, que está na playlist Outubro, Mês das Missões 2023, que vai falar sobre a identidade ministerial dos cristãos leigos e leigas, que é o tema, né, desse domingo, dia 25 de agosto. Tá bom, gente? Então, esse é o convite especial para você, para se aprofundar mais sobre essa questão do ministério leigo dentro da Igreja Católica. E também eu convido vocês todos para assistir os vídeos dos santos dessa semana. No dia 28 de agosto, vamos lembrar, né, a igreja lembra Santo Agostinho, que vai cair numa quarta-feira. Eu convido você a procurar lá na playlist os santos e santas da igreja, tá? Estão nessa playlist. Aí também tem a vida da mãe dele, que foi muito importante, decisiva na vida de Santo Agostinho, que é a vida de Santa Mônica, que já vai ter um vídeo gravado que vai ser lançado, né? Vai aparecer no dia 27 de agosto, né? No caso, na terça-feira. Aí vocês são convidados para assistir. E ainda na playlist, a vida dos santos e santas, também tem o martírio de São João Batista, que vai ser comemorado na quinta-feira, dia 29 de agosto. Então, aí eu convido vocês para assistir também, né? Lembrar esse importante profeta, né? Que é o precursor do Cristo, né? É isso aí. Tá bom, gente? Então, muito obrigado você que assistiu o vídeo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.